no terceiro dia de live, terceiro dia do ano, para o nosso projeto Entrelaços 3 em 1, devocional do dia 3 de janeiro de 2026. Vamos começar então pelo app Bíblia, como sempre. Tá preparado? Podemos ir? Mais do que preparado. Podemos. Então vamos. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Você abriria a mão de alguma liturgia cultica para ajudar alguém? Certa vez eu ouvi de um pastor amigo meu de que alguém do Ministério de Som estava passando por um problema muito sério, uma tragédia na família. E só tinha ele como voluntário naquele domingo. Esse pastor falou assim: fique com a sua família, fique com a sua casa, dando assistência para eles. E esse voluntário disse: não, eu preciso ir à igreja porque só eu estou escalado esse final de semana. Se eu não for, não vai ter som. E esse pastor disse: não importa, se for preciso, eu prego sem microfone. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz em Marcos 2,27: o sábado foi feito por causa de homem, e não o homem por causa do sábado. E esse pequeno versículo traz um significado muito importante. 2 versículos anteriores, Jesus remete ao que Davi passou em 1 Samuel, quando ele chegou com seus homens no templo e eles estavam com fome. E tudo que havia para comer era o pão da presença, que era o pão consagrado, ou seja, só os sacerdotes poderiam comer desse pão. Mas ele e os homens estavam com fome. E então, por causa da necessidade daqueles homens, o rito foi quebrado e eles se alimentaram daquele pão consagrado. Esse momento é como se Jesus dissesse: a lei é para servir a vida e não para destruí-la. E isso nos faz pensar o quanto, na nossa caminhada cristã, nós nos concentramos naquilo que nós julgamos que é certo, naquilo que nós estamos acostumados a fazer. Estamos nos esquecendo das vidas que nós temos que salvar. Então hoje ele nos lembra: no reino de Deus, preservar a vida vale muito mais do que qualquer costume. Que o descanso, a graça e a compaixão dele te acompanhem no dia de hoje. Deus abençoe. Tem alguma reflexão para fazer sobre o nosso sábado? Bom, a gente acabou de fechar o nosso sábado, né? Agora fizemos nossas orações. Hoje a gente conseguiu ir na igreja, né? Uma vitória pra gente. E também guardar o nosso sábado certinho. O ritmo de Deus para nos abençoar. Os seres humanos têm um relacionamento complicado com regras. Mesmo quando crianças, temos dificuldade de entender o porquê delas. Reflita como os pais ensinam os filhos a escovar os dentes, lembrando-os de manhã e à noite. Essa criança pode só apreciar a tarefa anos depois, ao crescer, virar adulto e experimentar o trabalho dental caro e desconfortável. É quando uma rotina sem graça de escovar os dentes parece valiosa. Que mudança de perspectiva! Nós não somos feitos para seguir uma agenda rigorosa de escovar os dentes, mas a escovação de dentes foi feita para nos ajudar a manter uma higiene dental. Jesus traz sabedoria e perspectiva semelhante à expectativa de tirar regularmente um dia de descanso, que é o Shabá. Shabá. Os judeus sabiam que Deus insistia que eles cumprissem o Shabá, dia de descanso, mas eles pensavam nele quase como uma tarefa. Jesus lembra-os que as pessoas não foram feitas para o Shabá, mas o Shabá foi criado para o povo de Deus, para dar-lhes um descanso bem necessário. O descanso do Shabá é o jeito periódico de Deus nos abençoar, não uma exigência de Deus para nos sobrecarregar. Como podemos saber que isso é verdade? Jesus é o Senhor do sábado, do Shabá. Ele é o criador e realizador de todas as regras boas de Deus, e ele sabe que o descanso regular é um dos ritmos que levam a uma vida abundante. Shabbat Shalom. Shabbat, sei lá. Posso praticar o dom do dia do descanso ao reservar um tempo semanal para adoração, passar um tempo na natureza e louvando a Deus pela beleza e provisão que vejo e entregar minhas preocupações a Deus. Senhor Jesus, o Senhor é sábio e bom em todas as coisas. Obrigada por criar o trabalho e o descanso como uma bênção. Ensina-me a descansar regularmente e a receber o descanso como o presente que o Senhor criou. Preciso de sabedoria e fé para fazer isso. Amém. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado.
O Deus que criou o universo anseia passar tempo com você. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Senhor, obrigado por levar todos os meus pecados e por pagar em meu lugar o preço pelos meus erros. Eu não mereço esse amor, mas sou tão grato por ele. Obrigado por me mostrar diariamente o que significa ser amado por ti. O Senhor é tão bom para mim e muito digno de ser louvado. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Casal que ora junto, cresce junto, fica junto, né, Kelly? Amém. Agora nós vamos para a nossa escola sabatina, tá falando de Paulo, né? Cristo em Filipenses e Colossenses. Hoje, como é sábado, começa uma nova semana de estudos. Então, nós temos um verso para memorizar. Vamos ver se a gente consegue, né, Kelly? Minha cabeça já tá meio falhando já. Enfim. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Tranquilo. Filipenses 1:6. Olha lá, Filipenses 1:6. Vou grifar aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Bom? 1:6. Estou grifando aqui. Filipenses. Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudação e ações de graças. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:2 e 3. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Amém. Assim como Paulo, temos muitas razões para sermos gratos. Experimentamos a graça de Deus de maneiras profundas que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Coloca aqui no comentário se você é grato por alguma coisa no dia de hoje. Isso também se aplica ao dom da paz de Deus, que nos oferece harmonia com Ele e a esperança que vem de seu amor. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhes proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Nesta semana, refletiremos sobre a oração e as palavras de ação de graças de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer nossa vida de oração. Legal aqui é que Paulo estava preso, né? E ele está ensinando sobre a gratidão. Quão valioso isso é para nós, né? Enfim, vamos ler a Bíblia agora. Não, a gente precisa fazer um livrinho aqui do final, que começou uma nova semana, então tem um adicional aqui, ó. Dia 2, um santuário no céu. Antes da cruz, Deus já havia deixado... Você tem que pesquisar esses dois, ó. Antes da cruz, Deus já havia deixado um retrato vívido do plano de salvação, o santuário. Entre cortinas, altares e sacrifícios, o povo aprendia que o pecado exige morte, mas que um substituto inocente poderia tomar o lugar do culpado. Esse ensino, repetido diariamente, preparava corações para reconhecer em Jesus o verdadeiro Cordeiro de Deus. 1:29. 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora é Hebreus 8:5. Hoje, o santuário celestial continua sendo o centro da obra de Cristo em nosso favor. Hebreus 8:5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio
tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Esse é 7. É 8, 8, 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E Hebreus também 9, cadê o 9? 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Agora é Êxodo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25. Alguém tem alguma pergunta? 25, 8. Eles estão tranquilos. 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mais que um sistema cerimonial, o santuário era a maneira de Deus se aproximar de um povo marcado pelo pecado. Representava sua santidade e seu desejo de restaurar a comunhão perdida lá no Éden. Perguntas para discussão e aplicação. O que o simbolismo do santuário revela sobre a gravidade do pecado e o amor de Deus? Vai responder essa, amor? Para mim, o que mais me chama a atenção é que, para a gente se livrar do pecado, a gente tem que fazer uma oferta de sangue, um sacrifício. Então, isso para mim já é bem forte, né? Já mostra pra gente o quão isso é ruim. Porque, imagina, a gente tinha que sacrificar os animaizinhos puros para poder nos libertar, né, dos nossos pecados. E hoje em dia, por conta de Jesus, já não é mais preciso, porque ele é o próprio sacrifício, né? Entender que hoje Jesus está atuando como nosso sumo sacerdote no céu muda nossa maneira de viver? Isso é bem importante, né? Estar como sumo sacerdote no céu significa que ele está na fase de, como um juiz, assim, olhar para as nossas atitudes, entender o que está realmente entregando-se para ele, lembra das 3 mensagens angelicais? E o que não está, o que está realmente indo para o outro lado. Então, eu acredito que isso é muito importante, porque que bonito é, né? Deus já está... Na verdade, a gente tem que saber seguir a nossa vida para não cair nesse caminho errado. De que forma o juízo de Deus pode ser uma boa notícia para o cristão? Porque se o cristão não tem nada a temer, que venha logo o juízo, né? O santuário é mais que história antiga, é uma janela para o coração de Deus. Ele nos mostra que cada detalhe da salvação foi planejado com amor e que Cristo hoje intercede por nós lá no céu. Saber disso nos convida a viver de maneira coerente com a graça recebida, confiando que o juiz é também nosso advogado. Reserve um tempo diário para meditar na obra de Cristo no santuário celestial. Leia Hebreus 8:9, anote o que mais te chamou a atenção e compartilhe com a família. Como essa verdade fortalece sua fé e esperança. Bom, terminamos então o livrinho, né, da Escola Sabatina e agora a gente vai para a nossa leitura diária da Bíblia, né? Em 13 minutos. Então estamos no 3º dia, é Gênesis de 8 a 11. 8 a 11. Tem uma dúvida para a gente anotar? Nada, por enquanto? Beleza, vamos lá. Gênesis, eu quero mesmo esqueci. Do 8 a 11. 8 a 11. Pode começar lendo, amor. Gênesis 8 a 11. Diminuem as águas do dilúvio. Bom, então vamos só fazer uma linha de raciocínio, né? Para a gente entender o que está acontecendo na história. Então, Deus criou o universo, criou Adão e Eva, eles caíram em pecado. E aí a população foi continuando, né, a crescer e Deus ficou muito triste porque ele se frustrou, né, com a criação por estarmos com um coração muito maldoso. Mas como Noé andava com ele, ele decidiu resgatar Noé, então colocou lá Noé junto com a família na arca e com os animaizinhos. E aí agora
Estamos na parte que as águas vão diminuir. Então, pode ser. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cismos dos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que no primeiro dia do mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de seus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de seus animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aliança de Deus com Noé. Que coisa Amém, linda, né? Lina. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Lina. Que coisa mais linda isso. Deus, ele promete aqui, né? A gente vai ver que ele nunca mais vai nos destruir, porque ele já sabe que o nosso coração já nasce corrompido por conta do pecado. Então ele faz com que a gente passe e trilhe um caminho, né, de santificação para que a gente realmente esteja com ele o mais rápido possível. A aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos,
Multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servo-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se provou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos aos seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja salvo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Pesado, né? Comenta aí, você achou isso pesado também? É, doideira. O 10 também, né, mano? Descendentes dos filhos de Noé. 10 e o 20. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodani. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné.
na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Dudim, a Ananim, a Leabim, a Naphtuim, a Patiruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éter, e aos Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueeus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus, aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Interessante que Noé, ele amaldiçoou Cã e a geração de Cã, certo? Que seriam servos. E depois, esses povos aqui, os Zemareus, o Arvadeus, Amateus, todos esses, eles serão mortos lá pelo povo de Josué, pela espada de Moisés. Lembra disso? A gente vai encontrar lá em Êxodo. Por isso que a genealogia é importante para a gente entender a história do que está acontecendo. Porém, se a gente acompanhasse, né, com um livro de história, seria mais fácil, mas é difícil, né? Enfim, só lendo isso aqui a gente já consegue ter uma boa noção. E eles são povos corrompidos, e lá na frente eles serão devastados pelo povo do Senhor. Doideira, né? Está no 19. Vamos lá. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavdé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Diclã, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminados as nações na terra, depois do dilúvio. Agora vem aqui, ó. A Torre de Babel, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Isso é importante, ó. Toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Isso está falando, por exemplo, sobre idiomas. Então, todo mundo, por exemplo, só falava português. Enfim, continuando. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles queriam fazer tipo um sinaleiro enorme, grandão, assim, para que eles nunca fossem espalhados pela terra. Eles saberiam que ali seria o ponto de encontro deles. Parece que eu conseguia erguer algo. Enfim. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse:
Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas um começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Vinde, desçamos e... Vinde, ele falou para, por exemplo, os anjos, né, que estavam ali com ele. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Boa noite, Rafael. Viu? Imagina esse povo que tentou construir a Torre de Babel, vindo da Torre de Dubai, aquela maior que atinge 1.000 metros, né? Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, ao que tudo indica, aqui foram criados os diversos idiomas e as pessoas só conseguiam conversar ali com quem entendia os idiomas. Né? Manda sua dúvida, Rafael, pode mandar, tá bom? Descendentes de Sem. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. Depois que gerou Salá. Depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E, depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E, depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhas e filhas. Viveu Peleg 30 anos, gerou a Reu, e depois a Reu. E, depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos, gerou filhas e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. É isso. Terminamos, então, a leitura da Bíblia. Se tem alguma dúvida, alguma observação, eu acredito que está tranquilo. O parquinho vai começar a pegar fogo agora, hein, galera? Ó, o Rafael mandou uma dúvida aqui, ó. Namorei um ano com uma pessoa e ela quer sair com o fora quase todos os dias, mas tem pesado. Se mexe no imprevisto pra ser apertado. O namoro tem dessas, né? Ó. Esse mês tive empresa que não era provedor. Fiquei chateada, não estamos nos falando. Olha, Rafael, o relacionamento, ele não pode ser baseado em quantas vezes você sai para comer, realmente. Assim, é interessante, minha mãe sempre me falou isso. Você quer começar a namorar? Tenha um emprego para você conseguir pagar um sorvete para sua namorada. Mas isso não pode ser o principal, porque até Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se vocês tiverem Deus no centro, e ela te amar de verdade, isso não vai representar nenhuma dificuldade, né? E se ela tiver que ir embora porque você não consegue ficar pagando as coisas para ela, realmente não é a mulher certa para você. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Desejamos uma semana aí que vai... Na verdade, é o domingo, amanhã, né? Dia de descanso também. Mas uma semana que vai se iniciar abençoada a todos. Um beijo. Um beijo. Então, faça isso, tá, Rafael? Aproveita para investir bastante e constrói a sua prosperidade enquanto você já está
realidade. realidade. Né? Mas, Gente, como é que tira? é, Meu Deus, como é que eu vou